Hoje trazemos ao canal um livro grandioso da literatura brasileira, o último romance do alagoano Graciliano Ramos, publicado em 1938, Vidas Secas. A produção literária brasileira, a partir da segunda fase do modernismo, veio muito forte em críticas sociais. Graciliano, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e até mesmo o próprio Jorge Amado. Graciliano, por exemplo, defendia que literatura de verdade era isso. Nada de ficar inventando, escrevendo coisas da imaginação, romances confusos de um mundo alheio às pessoas. Literatura de verdade eram romances sobre coisas que existem na realidade, sobre coisas do cotidiano, sobre coisas que a gente sente, presencia todos os dias. Ele desqualificava os romances psicológicos porque a relevância da literatura estava justamente em se identificar, em se conectar com a realidade concreta da sociedade brasileira e retomar os diversos problemas sociais que nós temos. E isso ele fez de forma brilhante. A obra, que é bem famosa por sinal, conta a história de uma família de retirantes. Mas ao lermos o livro, não vemos somente a história de uma família castigada pela seca. Nós vamos ver uma família marcada pela despersonalização, pela animalização dos seres humanos, como já é sabido, como já é muito falado por aí. Mas essa despersonalização se materializa por causa de um detalhe: a aridez da linguagem, que às vezes passa despercebida por nós, mas é nela que se sustenta toda a grandiosidade dessa obra, e é nisso que eu quero mais focar aqui. A desumanização dos personagens é pela precariedade extrema, sim, de recursos materiais, mas principalmente pela fala ou pela ausência dela. A família era composta de Fabiano, o pai, Sinhá Vitória, a mãe, e os dois meninos que não têm nome e são identificados apenas como menino mais novo e menino mais velho, um papagaio e a cachorra-baleia. A cachorra-baleia é a que mais parece ter sentimentos humanos, ironicamente. Essa família, sedenta e faminta, já tinha caminhado o dia inteiro sob o sol escaldante, entre espinhos e seixos, com a lama seca e rachada queimando a sola dos pés. As alpercatas deles já estavam gastas e aquelas tiras das sandálias abriam rachaduras muito dolorosas entre os dedos e os calcanhares, duros como cascos, estavam rachados e sangrando. Então, o menino mais velho, cansado, senta no chão e chora. E antes de lermos uma página inteira, já temos uma das poucas falas do livro. O pai grita com ele: "Anda, condenado do diabo!" E aí Fabiano bate nele com a bainha da faca para que o menino mais velho se levantasse. Mas o menino, no meio daquela paisagem vermelha de tão quente, salpicada de manchas brancas que eram ossadas de animais, se deita, observando o voo negro dos urubus como se anunciasse uma morte iminente. O menino mais velho, o narrador conta, apesar de ter um vocabulário minguado, ele tinha uma certa curiosidade que não era permitida. Ele balbuciava expressões complicadas, tentava repetir as sílabas e imitava o berro dos animais. E aí, certa vez, ele queria saber o que significava a palavra inferno. Sinhá Vitória explicou para ele que era um lugar ruim, com espetos e fogueiras, mas ele não conseguia acreditar naquilo. Ele não se conformava que uma palavra tão bonita significasse algo ruim, mas depois ele fica refletindo e conclui que talvez a mãe tivesse razão. Talvez o inferno fosse algum lugar ruim mesmo. E ele concebe o inferno a partir da própria experiência vivida com os pais, até onde o mundo dele alcançava. Então ele pensa: bem, então o inferno deve ser um lugar em que as pessoas recebem cocorotes, puxões de orelha e pancadas com bainhas de faca. O menino mais novo nutria uma grande admiração pelo pai. O jeito que Fabiano domava a égua brava deixava o menino em êxtase, mesmo que o pai também lhe inspirasse medo. Sinhá Vitória, a mãe, também tem um capítulo à parte. Ela dormia sempre muito mal na cama, que era feita somente de ripas, e amanhecia brava por causa disso. Então ela fala para Fabiano que queria uma cama de lastro de couro, uma cama minimamente decente, igual a cama de pessoas normais, que não lhe machucasse tanto as costas. Um sonho simples, né? Tão banal, mas que era tão distante da vida daquela família que era um sonho quase impossível. Diferentemente de outros romances dessa fase que descreviam exaustivamente a aridez,
a paisagem do sertão nordestino, em Vidas Secas, Graciliano se poupa um pouco disso, como se estivesse enxugando, secando também a ambientação desse romance, trabalhando com um mínimo de elementos descritivos de paisagem e focando na riqueza implícita dos personagens, apesar da miséria extrema. Já quanto a Fabiano, o narrador diz que ele tinha um coração grosso e queria responsabilizar alguém pela desgraça. E por isso, no início da história, a obstinação da criança em permanecer imóvel ali no chão o irritava e fez com que ele batesse na criança com a bainha da faca. Graciliano diz que Fabiano pouco falava, mas ele admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Essas palavras das pessoas da cidade eram totalmente diferentes daquelas poucas que ele estava habituado a ouvir e a falar. Mas, apesar de as palavras e as ideias o seduzirem, elas também cansavam Fabiano. Ele ficava confuso. Afinal, ele era uma pessoa forte ou fraca? Ele era homem ou bicho? Pra que perguntar as coisas, né? Essas coisas de pensamento, afinal, não levavam a nada. A miséria calava Fabiano e dizia diariamente a ele que talvez ele não tivesse mesmo direito nem a um pedaço de terra, muito menos direito à linguagem. O próprio Fabiano tinha a consciência de que era um homem bruto. Ele se achava um homem bruto por não saber falar. Essa falta de intimidade com a linguagem, para ele, era uma das culpadas pela vida que ele levava. Por não saber falar direito, não sabia se impor, não sabia se expressar, não sabia se fazer entender e era mal interpretado. E isso fez com que ele fosse até preso. Certa vez ele foi à feira para comprar mantimentos e, impressionado com a qualidade do querosene e com o preço da chita, ele resolve parar para beber um pouco de cachaça numa bodega. Nisso ele se desentende com um soldado e acaba na cadeia. E aí Graciliano trabalha mais uma vez aqui a linguagem como elemento fundamental para a afirmação do ser humano. O vazio da linguagem parece que vai castigando mais ainda os personagens. Tem um trecho do livro que diz assim, vou ler aqui. Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como um escravo, desentupia o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais. Aproveitaram um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? A estreiteza linguística, a pobreza linguística dos personagens é suprida de uma forma linda pelo texto do Graciliano, tanto em forma como em conteúdo. A história dessa família, a falta de intimidade com a linguagem, a rudeza dos personagens contrasta demais com o texto, que tem uma precisão vocabular impressionante. E é sobre essa linguagem que eu gostaria de conversar mais um pouquinho. A linguagem está tão incorporada, tão arraigada na nossa vida, e é uma coisa tão automática e corriqueira que a gente nem para pensar sobre o poder que ela tem. Vamos pensar aqui que todo mundo tangível é construído pela linguagem. E isso é incrível, né? Tudo que a gente é, tudo que a gente pensa, todo mundo que a gente sente, toca, ouve e vê, tudo isso é mediado pela linguagem. E se a gente pensar nisso lendo esse livro, a gente vai ver que essa questão de ser privado até da linguagem é muito profunda. A filosofia da linguagem estuda uma teoria muito interessante do inglês John Austin, chamada Teoria dos Atos de Fala. Em linhas gerais, tudo o que a gente profere, tudo o que a gente fala, quando a gente utiliza a linguagem, essas falas realizam algo no mundo real. Essa teoria basicamente nos mostra que é possível sim você agir por meio das palavras. O falar e o fazer muitas vezes são vistos como coisas opostas. Tem até um ditado que diz que quem fala muito não faz, né? Mas a teoria dos atos de fala nos mostra que é possível sim agir por meio de palavras. E isso é tão incrível que, para quem acredita, a linguagem foi o meio pelo qual o mundo foi criado. E, portanto, a linguagem é um atributo da divindade. Essa teoria divide um ato de fala em 3 partes: o que é dito, a intenção quando se é dito
e o efeito que o que foi dito causou no ouvinte. A palavra não foi simplesmente feita para descrever, para falar. A palavra realiza coisas. E um exemplo disso é o perdão. Quando você tem vontade de perdoar, somente a vontade não perdoa ninguém. O perdão passa a existir quando você diz: eu te perdoo. O perdão, portanto, é um ato de fala. Cada palavra, cada enunciado guarda uma semente de poder dentro dela, capaz de realizar tudo o que nós temos no mundo. Quando a gente entende o poder que cada palavra encerra, a gente entende o quanto Graciliano foi feliz quando construiu todos esses personagens da forma que a gente já conversou. Fabiano mal conseguiu se defender de forma eficaz. Por falta de habilidade com a linguagem, ele acaba sendo vítima do poder opressivo do Estado. E o narrador diz que ele então marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender uma acusação medonha e não se defendeu. Por não saber se expressar, lhe foi retirada até mesmo a identidade, o direito de ser gente. E aí, é ou não é genial? Ítalo Calvino dizia que clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer, concordam? Eu, como amante dos clássicos, concordo muito. Se você gostou desse conteúdo, compartilhem com alguém que ama clássicos também. E até o próximo vídeo.